Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos continuar aqui o estudo de João, capítulo 19. Estamos quase chegando no final de João. Logo nós vamos entrar em Atos dos Apóstolos, um livro muito interessante também, quando Jesus deixa essa terra e envia o Espírito Santo, e aí ele continua trabalhando, fazendo as mesmas obras que Jesus, por meio daqueles que creem nele, dos discípulos e de cada um de nós, que nos tornamos discípulos de Jesus. E assim, essa história continua e essa história só termina na eternidade. Concordam? Então, por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. A tentativa de Pilatos aqui foi louvável. Quando ele mandou açoitar Jesus, qual era a intenção de Pilatos? Ele queria acalmar os ânimos, ele queria falar, bom, eu já dei um castigo para ele, então agora vocês já se deem por satisfeitos. Eu já castiguei aquele que estava incomodando vocês, mas nunca será o suficiente, né? Porque esse não era o plano do Senhor. Não é que era o plano de Pilatos e nem o plano dos judeus. Esse não era o plano de Deus. Jesus precisava morrer por nós, precisava morrer na cruz, o sangue tinha que ser derramado, porque aquele sangue é que vai nos purificar, e que vai nos lavar, vai nos limpar e vai nos salvar. Então era necessário. Mas a tentativa do Pilatos foi essa, né? Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Essa coroa de espinhos era feita com um espinho lá daquele tempo que havia em Jerusalém. Os espinhos eram desse tamanho, 20 centímetros, enfiando assim, na cabeça do Senhor Jesus. E também o vestiram com um manto de púrpura, e chegavam até ele e diziam, salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse, eis que vou-lo apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Novamente Pilatos tentando salvar Jesus. E toda essa zombaria, todo esse escárnio pelo qual Jesus passou, foi por mim e por você. Essa zombaria é o que o diabo quer fazer conosco. Ele que quer colocar uma coroa de espinhos em nós. É ele que quer nos zombar. É ele que quer nos destruir. Ele quer nos bater. Ele quer nos amaldiçoar. Então, esse lugar que Jesus está tomando é o meu e o seu. Porque a coroa de Jesus não é essa. A coroa de Jesus é uma coroa verdadeira, de ouro puro, que nem existe aqui nessa terra, tão grande, tão cheia de pedras preciosas, tão maravilhosa como ele merece. E esse manto de púrpura, ele veste um manto muito mais lindo, né? Ele se veste das luzes do universo, ele se veste com roupas celestiais. Então, na verdade, o Senhor estava se colocando no nosso lugar. Igual ele se colocou na frente dos soldados quando foram prendê-lo e queriam levar os discípulos dele junto, e ele se jogou na frente, ele disse, não, meus discípulos não, é a mim que vocês querem, levem a mim. Jesus estava disposto a morrer por nós, estava disposto a apanhar, estava disposto a carregar uma cruz, estava disposto a ser pregado numa cruz, ter uma morte terrível, terrível, a gente não consegue imaginar quão torturante é uma morte de cruz. Jesus foi até o fim, por causa de você e por causa de mim. E a única coisa que ele pede é que você o aceite, que você o receba, que você o obedeça, que você ande nos caminhos dele, que você se vista de santidade como ele está vestido de santidade. É o que ele pede em troca. Muita gente não está disposto a dar, né? Muita gente não está disposto a dar o seu tempo, a dar o seu dinheiro, a dar um espaço na sua vida para que Jesus possa reinar. Eles querem viver as suas vidas como eles desejam, da maneira que eles desejam, sem a interferência de Jesus. Sem que Jesus diga para eles o que eles têm que fazer e o que eles não têm que fazer. Como eles devem se comportar e como eles não devem se comportar. Então, se você não aceita Jesus tomando o seu lugar, entrando na sua frente, tomando o seu lugar, quem vai padecer tudo que Jesus padeceu e muito pior é você. Então, é muito simples entender o que Jesus fez, a obra remidora da cruz. E aceitá-lo é a coisa mais inteligente que você tem que fazer na sua vida.
É a única coisa que você pode fazer pela sua alma. Você precisa fazer isso por você. Mas continuando aqui, outra vez saiu Pilatos e disse: eu apresento ele para vocês agora para que vocês saibam que eu não acho nele crime algum. Sim, pois Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, disse-lhe Pilatos: eis aqui o homem. Ele está mostrando: olha aqui como eu já o insultei, como eu já o humilhei, como ele já está sangrando, como ele já apanhou bastante. Já chega, já demos uma lição boa nele, já chega. E ao verem-no, os principais dos sacerdotes e seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-os vós outros e crucificai-os, porque eu não acho nele crime algum. Pilatos estava dizendo: façam vocês isso. Peguem vocês esse homem e crucifiquem-no, porque eu não vejo motivo para crucificá-lo. Eu não consigo ver nada de errado nele. Mais uma vez, né? E aquele povo gritando: crucifica-o, crucifica-o. Até hoje, as vozes das multidões continuam gritando. Por mais que eles digam: ah, não, eu acho Jesus legal, eu acho legal essa fé que vocês têm. Mas eles ainda estão gritando: crucifica-o. Não deixa ele se meter na minha vida, não. Não deixa ele se intrometer na minha vida. Não deixa ele me dizer como que eu tenho que viver. Esse Jesus aí, eu não quero ouvir o que ele tem para me dizer. Eu não quero que ele venha falar de santidade para mim. Eu não quero que ele venha falar de perdão para mim. Eu não quero que ele venha falar de amor ao próximo para mim. Eu não quero que ele venha falar de renúncia para mim. Porque cruz é renúncia. Evangelho é renúncia. E as pessoas não estão dispostas a ouvir. Então elas preferem gritar: crucifica-o, crucifica-o. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo ele se fez filho de Deus. Qual foi o grande crime de Jesus? Ele disse a verdade. Ele disse que ele era o filho de Deus. E como perguntou Pilatos, o que é a verdade? Até hoje a pergunta que ecoa para a humanidade: o que é a verdade? Que Jesus é esse que fala a verdade? Esse é o Jesus desse evangelho. Ele é a verdade. Amém? E ele é realmente o Filho de Deus. Foi por isso que ele morreu, porque ele disse a verdade. E o mundo gosta é da mentira. O mundo gosta é de viver uma mentira, uma falsa realidade. Mas Jesus é a verdade. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais ele ficou atemorizado. A hora que ele ouviu falar ele é o Filho de Deus, ele ficou mais ainda apavorado, porque ele falou: mas vai que eu corro o risco de matar realmente o filho, e ele é o Filho de Deus. Até Pilatos tinha temor no coração. E aqueles judeus não estavam dispostos a abrir mão dos seus cargos, das suas leis, dos seus dogmas, dos seus ritos sagrados. Eles não queriam reconhecer que verdadeiramente o Messias havia chegado até eles. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Ele tornou a entrar no pretório. E a hora que ele ouviu que ele é filho de Deus, ele voltou lá e falou para Jesus: da onde você é? Mas Jesus não respondeu. Da onde você é? E Jesus ficou calado, porque Jesus tinha uma missão a cumprir. Ele precisava morrer por nós. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabe que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Ó, Pilatos achando que ele tinha autoridade sobre Jesus, né? Que ele tinha o poder de vida e morte nas mãos dele. Aí Jesus vai lhe responder. Respondeu-lhe Jesus: nenhuma autoridade você teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. O pecado daqueles judeus era considerado por Jesus maior do que o pecado de Pilatos. Pilatos, ele sabia que estava cumprindo uma ordem, que estava sendo movido por uma pressão popular. Ele era o rei, ele precisava agir, ele precisava dar uma resposta para aquele povo. Então ele dizia: o pecado deles é maior que o seu. Porque eles verdadeiramente conheciam a lei, sabiam que o Messias estava para vir e eles não o reconheceram. Então o pecado deles é maior. Sabe qual é o seu maior pecado? Não reconhecer o Senhor
como o único suficiente Salvador, como Filho do Deus vivo, como o Verbo que se fez carne, que ele é. Amém? A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo. O Pilatos ficou desesperado. Deixa eu dar um jeito, eu vou tentar soltá-lo, eu vou tentar soltá-lo. Mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigos de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Eles diziam: ele fala que ele é rei, então ele é contra César. Você não pode aceitar isso, como nós não podemos aceitar. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. Ele sentou-se ali. E era a Parasceve Pascual. E era Páscoa. Eles estavam prontos para celebrar a Páscoa. E cerca da hora sexta, ele disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Olha o que ele disse: eis aqui o vosso rei. Pilatos o reconheceu Jesus como rei. Eles, porém, clamavam: fora, 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 crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Muito bem. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. 100% de inocência de Pilatos? Não. Mas a grande culpa realmente foi dos judeus, que o entregavam, que o incentivavam, que queriam, que o forçaram, que o levaram a tomar essa atitude. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título, e ele colocou em cima do nome em cima da cruz lá, que estava escrito que era Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Pilatos definiu muito bem quem era Jesus. Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Embora aquilo fosse só uma sátira, fosse uma coisa que, na verdade, nem ele acreditava e nem os judeus acreditavam, mas aquilo era necessário, porque era cumprimento de profecia. Ele precisava morrer entre esses dois ladrões e ser ali reconhecido como o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, em latim e em grego, escrito em todas as línguas, para que não houvesse dúvida de quem estava naquela cruz. Não há dúvidas até hoje de quem estava naquela cruz, ou melhor, não há dúvida para aqueles que creem até hoje. Para muitos, talvez ainda haja dúvida. É Jesus realmente o Filho de Deus? É Jesus realmente o Filho, o Verbo que se fez carne? Você tem que crer nessa verdade, porque Jesus é a verdade é uma pessoa. Jesus é a única forma que você vai encontrar de poder voltar, encontrar o caminho de volta para o Pai. Os principais dos sacerdotes diziam a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Aí Pilatos respondeu: o que eu escrevi. Problema de vocês. Pilatos não ia: ah, tá bom, então eu errei, eu vou escrever aqui. Ele disse que não, o que eu escrevi. Era necessário, era de Deus aquilo que ele estava escrevendo, para que todo mundo soubesse que Jesus é o nosso Rei. Aleluia. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram em 4 partes. Para cada soldado foi dada uma parte. Pegaram também a túnica, porém, era sem costura, era toda tecida, de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não vamos rasgá-la, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá. Lancemos sorte sobre ela. Mais uma profecia a ser cumprida, né? Lançaram sorte sobre mim. Para se cumprir a escritura, repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. Eita, esse Jesus até na cruz estava ali, né? Cumprindo profecia atrás de profecia, profecia atrás de profecia. Só não vê quem não quer.
Quem não quer enxergar não vê, mas se você atentar para Jesus, você vai enxergar que ali só tem verdades. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, João, ele disse: mulher, eis aí o teu filho. E João se dizia que ele era o discípulo amado, né? Porque é ele que está escrevendo, então ele que diz, eu era o amado dele. É engraçado, né? João, ele soube se definir, hein? Eu sou o amado de Jesus. Ai, que delícia! Como que ele se reconhecia como o amado de Jesus. E Jesus, preocupado com sua mãe, né? Mesmo sabendo que ele era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas que exemplo, né? Ele não deixou a mãe dele desamparada, não. Naquele tempo as viúvas precisavam de amparo, precisavam de quem cuidasse delas, as mulheres não trabalhavam. E Jesus, até o último minuto, se preocupou com todos, se preocupou com seus discípulos, se preocupou com o mundo todo e foi para a cruz. E ali, naquele último momento, ele deu as instruções para que João também cuidasse da mãe dele, que ficaria aqui na terra. Depois ele disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Amém? João cuidou de Maria até o fim da vida. Aleluia! Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, ele disse: tenho sede. Por que ele disse eu tenho sede? Para se cumprir a Escritura. Tinha mais uma profecia para ser cumprida quando ele disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram até a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, ele disse: tetelestai, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu seu espírito. Aleluia. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era um grande dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados da cruz. Os soldados foram, quebraram as duas pernas do primeiro que estava de um lado, do que estava do outro, porque eles tinham sido crucificados, porque quando você quebrava as pernas, acelerava a morte, que você não tinha nem como impulsionar mais para trás, força na perna para poder respirar. Então eles quebravam as pernas para não chegar a crucificação até o sábado e eles morressem mais depressa. Mas quando um dos soldados chegou perto de Jesus, viram que ele já estava morto e não lhe quebraram as pernas. Mais uma profecia: nenhum dos seus ossos será quebrado. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Sangue e água. O sangue que purifica e a água da vida que limpa e nos leva para a vida eterna. Aleluia. Aquele que viu isso testificou, João, né? Sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Ele está contando isso para que você creia. E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado, como eu já havia dito, né? E uma vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Todos aqueles que transpassaram Jesus viram, testificaram que saiu dele sangue e água. Depois disso, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, ainda que oculto, pelo receio que ele tinha dos judeus, rogou ao Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos permitiu. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, mais um, né, um 007, né, um espião, ele foi levado cerca de 100 libras de um composto com mirras e aloés. Ele foi lá e levou mirras e aloés para ungir o corpo de Jesus. Tomaram, pois, o corpo e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso nos judeus para a preparação dos sepulcros. Existe um ritual, existe um protocolo. Amém? E eles seguiram todo o protocolo para enterrar Jesus. E no lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim.
e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda colocado. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Tudo profético, tudo que foi falado pelos profetas estava descrito até os últimos momentos de Jesus Cristo nessa terra. Que nós possamos entender a importância desse momento histórico. Esse momento histórico, se entendido, pode mudar a sua vida, pode mudar a nossa vida e nos levar de volta para o Pai. Vamos crer em Jesus, não há outro caminho. Se você procurar, pode procurar até onde você quiser, não há outro caminho. Aleluia! Um abraço e até amanhã com João, capítulo 20.